volta ao programa Manhã com Deus. Muito obrigado pela sintonia de vocês que estão, que fazem o programa acontecer e que têm acompanhado a gente aqui durante muito tempo. A palavra do Senhor nos diz, deixa eu falar alguma coisa aqui sobre os sustos dessa vida. Os sustos, isso que nos causa choque. Recentemente, ainda ontem, nós fomos chocados, todos aqueles que conhecem a nossa querida irmã Irlane, fomos chocados por essa tragédia, por esse acidente. E nós vamos observar como é que o Senhor Jesus Cristo ele reagia diante desses choques, diante dessas tragédias que aconteciam. E acredite que no tempo de Cristo, muitas tragédias aconteceram, muitos choques que fizeram com que as pessoas ficassem ali paralisadas diante de uma situação no qual eles não sabiam o que fazer, e nem o que poderia acontecer após isso. E a palavra nos fala que o Senhor Jesus Cristo estava a sair para uma cidade chamada... tinha que atravessar um lago muito grande, que era o Mar da Galileia. E ele foi lá e curou um homem que estava aí endemoniado. Aí depois, na volta, ele curou uma mulher que estava há 12 anos com um fluxo sanguíneo sendo vazado dela. E enquanto ele estava caminhando ainda, e a palavra nos diz que um religioso, chefe da sinagoga, procurou ele. E desesperado se lançou aos pés do Senhor Jesus Cristo e disse para ele: Senhor, venha ver a minha filha, porque ela está a morrer, está a padecer, e eu peço que o Senhor possa tocar nela para que ela não morra, para que ela viva. Aí Jesus Cristo, tendo ouvido as palavras, disse ao homem, falando: Filho, não tenha medo, não tenhas medo, tá? Apenas creia. E aí ele, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu aquele alvoroço, aquele choque. As pessoas estavam desesperadas, choravam muito e elas pranteavam muito. E entretanto, Jesus disse àquele pessoal, falou assim: por que vocês estão desesperados? Por que vocês estão chorando? A menina, ela não está morta, ela apenas dorme. E eles então ficaram rindo de Jesus. Porém, o Jesus Cristo, tendo feito todo mundo sair, tomou consigo apenas o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a menina pela mão disse: Talita, cumi, que traduzido significa: menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombravam-se novamente, as pessoas ficaram assombradas e temerosas diante daquilo, e ficaram chocadas novamente agora, porque a menina tinha se levantado, tinha sobrevivido. Aí Jesus Cristo mandou expressamente que ninguém soubesse daquilo que estava acontecendo, e apenas desejou e pediu para que as pessoas dessem comida para aquela menina. Nós vemos nesse texto aqui o Senhor Jesus Cristo agir diante dos sustos que assustavam, que chocavam as pessoas que estavam ao redor dele. Nós observamos que o choque de uma tragédia iminente faz com que as pessoas tenham alguns comportamentos que são comportamentos básicos, são comportamentos previsíveis. No caso do Senhor Jesus Cristo aqui, nós observamos o comportamento do pai da criança. O pai da criança, ele buscou de todas as formas, procurou alguém que pudesse curar, alguém que pudesse ajudar a filhinha dele que já estava morrendo. E desesperado se lançou aos pés daquele que ele acreditava ser o único que pudesse de fato ajudar ali. E isso é uma atitude que acomete a todas as pessoas que são chocadas, que se chocam diante de tragédias. A gente quer buscar a cura, a gente quer buscar a solução. O problema é que muitas pessoas procuram a solução no lugar errado. O problema é que as pessoas advogam a solução para o problema a pessoas erradas. No entanto, o Senhor Jesus Cristo não se surpreende com aquela atitude daquele homem. O Senhor Jesus Cristo não se choca. Não é porque ele seja insensível, não. É porque nós humanos apenas sabemos o que está acontecendo agora e o que aconteceu no passado. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. E por isso que esse nosso desconhecimento do que acontecerá amanhã faz com que a gente fique em pânico, fique sem saber o que fazer, no choque, faz com que nós fiquemos em estado de choque diante das tragédias. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, e Ele não se choca porque
Ele está no controle da situação. Aí nós vemos novamente ali aquela multidão de pessoas que conhecia aquela criança, que já estavam pranteando e chorando muito porque a menina tinha morrido. O choque diante da possibilidade da morte é o que nós vimos em relação ao pai da menina. E agora nós vemos o choque diante da configuração real da morte. As pessoas estavam ali chorando, lamentando, estavam ali desesperadas porque a morte havia visitado aquela família, aquela casa. E eles desesperados, e o Senhor Jesus Cristo olha para eles e parece não entender a situação. Jesus Cristo entendia a situação, mas perguntou dizendo: vem cá, por que vocês estão pranteando e chorando? Não precisa disso. Porque a menina, ela não está morta, ela apenas dorme. Você sabe o que acontece para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo? Você sabe qual é a configuração e o entendimento que aquele que crê de fato em Jesus Cristo tem acerca da vida e da morte? É o mesmo entendimento que o apóstolo Paulo disse nas suas cartas, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. A morte, para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ela não tem mais aquela força desesperadora e pranteadora, aquela força de choque que faz com que as pessoas se desconfigurem totalmente, que faz com que as pessoas percam a paz, que faz com que as pessoas percam a vontade de viver. A morte, para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, já não tem mais aquela força de fazer a gente panicar. Porque para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, vida e morte é como se fosse apenas um sono. É como se a gente apenas tivesse dado um intervalo entre essa vida aqui e a vida eterna. No entanto, nós sabemos claramente que a vida eterna em Cristo Jesus, ela não tem esse intervalo. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele tem vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos diz assim, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, alturas ou profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele não se choca diante da morte. Não é porque ele seja insensível, não. É porque para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, morte se torna apenas uma passagem dessa vida para uma vida melhor. Todos nós iremos falecer. Algumas pessoas vivem a vida como se nunca fossem morrer. E algumas pessoas morrem com um pavor terrível, porque não tem ainda esse conhecimento de que em Cristo Jesus, vida e morte são as mesmas coisas. No entanto, nós observamos que nesse texto aqui algo maravilhoso aconteceu. O Senhor Jesus Cristo trouxe de volta à vida aquela menininha que estava ali, morta no leito da cama. E apenas com uma palavra disse: filha, levanta-te e anda. O Senhor Jesus Cristo falará isso a todos aqueles que creem nele. Os que estão vivos, mas que vivem vida como se tivessem zumbis, mortos, morumbentos, moribundos, sem vontade de viver, sem esperança de viver. As pessoas que já vivem essa vida apenas para se destruir totalmente, sem amor, sem paz. Para essas pessoas que estão mortas vivas, estão como zumbis, estão como pessoas moribundas, o Senhor Jesus Cristo pega na mão e diz para eles: filhos, filhas, levanta-te, viva e ande. E para as pessoas que já morreram, todos nós um dia iremos ouvir do Senhor Jesus Cristo ele falar claramente: levantem-se, porque vocês estão vivos eternamente. Aquele que crê em Cristo Jesus, tem vida e vida eterna para sempre. Nós estamos em uma situação nesse momento em que uma querida amiga nossa está dormindo, está em coma. Eu sei que o desejo de cada um daqueles que conheceram a Irlane é de que alguém possa chegar ali na UTI do hospital, no qual ela está sendo tirada a sedação progressivamente para ver como ela vai reagir.
Mas o nosso desejo é que alguém chegue, pegando ela pela mão e dizendo: Talita cumi, filhinha, levanta-te. Porque o desejo do nosso coração é de que a Irlane não se vá, mas que fique muito mais anos aqui conosco. Eu sei que o desejo do coração de todos aqueles que estão padecendo, ou que têm algum ente querido que está padecendo, é esse. Porque nós nos chocamos diante da tragédia. Porque nós nos chocamos e nós pranteamos, porque existe tanta coisa envolvida, existe amor, existe vontade de conviver mais, de almoçar mais ao lado, de rir mais, de brincar mais, porque o que a gente quer de fato é isso, é ficar mais tempo enquanto as pessoas estão vivas aqui. A gente se choca porque nós não sabemos o que acontecerá amanhã. A gente se choca porque nós não somos deuses, porque nós somos filhos de Deus apenas. E a gente se choca muitas vezes porque a gente ainda insiste em não querer confiar plenamente em Deus, de que para Ele vida e morte é a mesma coisa. Mas nessa manhã eu quero orar e pedir a todos aqueles que conhecem a Irlane e que orem comigo nesse momento. Oremos, portanto. Senhor Deus, Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o Criador de todas as coisas. Nós cremos nisso. E nós queremos, no nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, colocar diante de Ti o desejo profundo do nosso coração. Te pedir, Senhor, dizendo: Pai, o Senhor já utilizou os médicos para fazer a cirurgia. O que eles podiam fazer foi feito. Todo o conhecimento que o Senhor deu a eles, a esses anjos de Deus, ministradores da cura aqui entre nós, foi feito. Mas eles mesmos disseram: olha, agora nós não podemos fazer nada. E expondo, Senhor, aquilo que nós desejamos. O nosso desejo é o desejo da Irlane, da Laiane, filhinha da Irlane, da Emily, dos sobrinhos, da mãe, das irmãs da Irlane. Todos aqueles que conheceram a Irlane, nós queremos Te pedir, do fundo do nosso coração, se for da Tua vontade, faça com que ela se levante dali e ande, e que ela não sofra de nenhuma sequela diante dessa tragédia que nos surpreendeu, mas que ela não te surpreende, mas que ela não te assusta. Mas acima de tudo, Senhor, como filhos obedientes e amantes Teus, nós queremos, acima de tudo, acima do nosso desejo, acima da nossa vontade, humildemente confiar em Ti e nos alegrar dizendo: Senhor, que acima de tudo seja feita a Tua vontade, acima da nossa. E não importa qual seja, nós iremos Te louvar, Te glorificar, porque nós confiamos em Ti. Nós queremos Te pedir por isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nosso programa ele encerra por aqui. Eu peço que vocês continuem orando pela Irlane, por toda a família. E amanhã nós estaremos de volta, desejosos de que nós teremos boas notícias para dar. Um beijo no coração, que Deus abençoe. Tchau, tchau. 87,9 é explosão. Continua todo mundo ligado. Botão vermelho ali para desligar a câmera.